Então, vamos para uma aula com a preparação de pele express e é uma sugestão de uma preparação de pele, de uma maquiagem que você consegue aplicar em atendimento, com acabamento, durabilidade e agilidade também. Aqui eu trouxe para vocês uma modelo que tem características que a gente encontra bastante no atendimento. Um formato do rosto, né, mais arredondado, alguns pelinhos aqui, olhos pequenos e pálpebras caídas. Então é interessante trazer esses formatos para vocês para aplicar técnicas que vocês vão conseguir aplicar em atendimento quando vocês se depararem com uma cliente que tem essas características. Vamos lá? Ela tem uma pele mista, ou seja, em algumas regiões do rosto podem produzir um pouco mais de oleosidade e outras regiões do rosto podem ser normais a secas. Tomem cuidado com a cliente com a pele oleosa, porque muitas vezes essa oleosidade é um sinônimo de ressecamento, falta de hidratação. E se você não reforça nessa parte, a maquiagem vai entregar um resultado final que não é satisfatório e provavelmente vai craquelar ou acumular nas linhas de expressões. Uma das formas, né, de você conseguir saber se essa pele está ressecada ou não é esse brilho, tá? Esse brilho aqui que fica na pele. Algumas casquinhas, se estiver dando uma descamadinha, também é um sinônimo de ressecamento. Então ficam umas leves ranhaduras na pele que vão poder, né, já te dar um feedback se essa pele está ou não ressecada. Eu consigo observar essas características aqui, ó, de descamamento e também nas laterais do nariz. Se a pessoa tem o hábito de fazer depilação no buço, também pode acontecer nessa região. Dadas essas primeiras características e essas informações, a gente vai partir agora para a preparação da pele. Vou usar o tônico da Nath Mansur, que tem carvão ativado, junto com um algodãozinho, certo? Eu sempre faço essa limpeza com tônico, não importa a pressa que você esteja, mas é importante. Muitas vezes essa cliente pode estar com maquiagem e aí você pula essa etapa da limpeza achando que está ganhando tempo e no final a maquiagem toda desanda e você tem que refazer a maquiagem ou pior, a cliente vai embora do seu atendimento, né, extremamente insatisfeita e com uma impressão péssima do seu trabalho. Então, faço aqui a aplicação com algodão do tônico, olha para cima, passo aqui nessas regiões abaixo dos olhos, fecha. Pálpebra, máscara aqui, né? Se tiver alguma máscarazinha nos cílios e pronto, tá? Você pode dar uma descidinha se você planejar maquiar essa região. Com a pele limpa, eu vou fazer a aplicação da água dermatológica. O bacana da água dermatológica é porque tem esse spray, então fica partículas bem pequenininhas na pele e que a pele rapidamente vai absorver. Enquanto a água dermatológica tá aqui agindo, eu já vou separar o hidratante que eu vou usar. Eu tenho aqui duas opções de hidratantes que são mais acessíveis e você encontra em várias farmácias, que é o facial creme nutritivo e o facial hidratante em gel, certo? Se a pele dela fosse só oleosa e não estivesse com esses pontos de ressecamento, eu iria trabalhar tranquilamente apenas com o hidratante em gel da Nivea. Mas, como tem esses pontos, eu vou usar o creme nutritivo. Mesmo ele não sendo um produto específico para pele oleosa, mas pelas características dele tem como a gente usar aqui. Por não ter uma sensação oleosa, por ter uma rápida absorção, então eu vou trabalhar com esse creme mesmo ela tendo uma pele oleosa. Vou colocar mais ou menos essa quantidade aqui, certo? Sobre aplicar mais alguma outra bruma, o que acontece é que o processo de preparação nessa etapa acaba ficando prolongado se você aplicar qualquer outro produto líquido. Vou usar o pincel Duo Fiber e vou aplicar em todo o rosto. Na hora de aplicar o hidratante, você não precisa vir com movimentos bruscos demais e nem vir lentamente, porque o produto começa já a secar na pele. Então, com movimentos rápidos, você vai aplicar esse produto, mas ao mesmo tempo de forma suave. Pode aplicar aqui na boca, na pálpebra, não esqueça de levar para essas regiões. Para as regiões ressecadas, eu vou usar o Bio Oil na versão em gel. Essa quantidade aqui vai ser o suficiente. Eu vou usar um pincel de esfumar de cerdas sintéticas da Ruby Rose, tá? Porque aí a gente faz uma aplicação bem suave, sem colocar excesso e também sem incomodar, já que essa região é uma região bem sensível. A aplicação desse óleo vai ser só nessa região aqui abaixo dos olhos e onde está ressecado na pele. Fecha o olho. Aqui, ó, entre as sobrancelhas, lateral do nariz,
e nos lábios e ao redor dos lábios. Eu aproveito que esse pincel é de esfumar e eu vou esquentando levemente, fazendo um movimento repetitivo para que esse óleo dê uma esquentada na pele e tenha uma performance melhor. Para você não deixar o produto superficialmente na pele. Que eu tô aproveitando para aplicar onde ela tem essa linha de expressão aqui, ó, que é o famoso bigode chinês. Aplicação na pálpebra. Tome cuidado com a quantidade para não entrar nos olhos. Como primer, eu vou usar esse aqui da Nina Secrets, tá? O meu já tá com um tempinho que eu tô usando, até caiu um pedacinho, e eu sinto que ele deu uma leve ressecada. Tem que tomar cuidado na hora de aplicar o primer para não ficar uma camada muito grosseira na pele, que é o que acontece na maioria das vezes. E essa camada vai fazer com que a base possa sair, possa deslizar com facilidade na pele. Então, olha só a quantidade de primer, é só essa quantidade, tá? Esse primer aqui, ele vai amenizar a aparência dos poros. E como a gente vai amenizar a aparência desses poros colocando o produto aqui nessa região, ele também ajuda no controle da oleosidade. Se a pele for muito oleosa, eu prefiro usar o da Revlon, o Photo Red. Eu vou depositar aqui uma camada finíssima de primer, tá? Cuidado com o excesso de primer, principalmente quando a pele está ressecada. Então, aquela quantidadezinha, vou aplicar com pincel de cerdas sintéticas e eu vou empurrando bem o produto na pele, ó, para depositar e deixar essa camada mais fina possível, evitando que fique com texturas por conta do primer. Em relação a primer no nariz, se a cliente repassar para você que a maquiagem sai com facilidade na região do nariz, evite aplicar até mesmo excesso de produtos como hidratantes e óleos. Se ela relatar que isso não acontece, então fica a seu critério se você vai aplicar um pouquinho ou não, tá? Aqui eu só vou aplicar para amenizar um pouco das texturas que tem no nariz dela. Então, a parte de preparação com limpeza e hidratação está pronta. Eu vou fazer agora a mistura da minha base, do meu corretivo, para fazer a aplicação e a gente começar com a parte de cobertura. Eu vou fazer algumas escolhas de tons que eu acredito que sejam próximos ao tom dela. Separei aqui a base da Boca Rosa e separei a da Eldora Glam Skin Perfection. Provavelmente vai ser essa aqui, mas eu não vou ser imprudente e vim aplicando esse produto diretamente se eu nunca usei essa base nela. A gente vai fazer o quê? Aquele velho e bom teste. É só pra gente tirar a dúvida e ter a certeza da cor da base que a gente vai aplicar. Muitas vezes a cliente tem um subtom que você não sabe reconhecer ainda, ou mesmo o ambiente que você está maquiando é escuro, por diversos motivos. A base oxida, é uma base que ainda você não usou, e aí por conta disso, a gente vai fazer aquele testezinho e vai aplicar no colo, tá? A gente aplica aqui no colo, coloca aqui essa quantidade, ó, aqui pra mim tá ok. A Letícia, ela é bem amarelada. Uma das dificuldades que a gente encontra na hora de acertar o tom da base dela é justamente por conta disso. Uma base com subtom quente não é o suficiente, precisa ser uma base bem amarelada. E a questão dos pelinhos no rosto, podem parecer que ela tem um tom de pele mais escuro, quando na verdade não tem. Isso aqui é a tonalidade dos pelos faciais, ok? A mesma coisa acontece aqui. Se vocês observarem bem, essa região tá meio manchada. A gente pode vir só com uma base e com um corretivo de iluminação, como a gente também pode fazer uma camada de corretivo nessa região. O que vai definir se você vai ou não fazer essa camada de corretivo é se a cliente quer uma pele mais elaborada ou se ela quer algo muito leve. E também para qual evento essa cliente está indo. Se é uma cliente que você sabe que vai suar muito e que precisa de mais cobertura, que precisa que a maquiagem fique intacta por mais horas, então é legal que a gente faça essa camada de corretivo para neutralizar algumas manchas, certo? E ter uma cobertura e também uma durabilidade maior. Eu vou deixar essa base aqui enquanto eu separo o corretivo. E aí essa base vai dar uma oxidada e eu vou ter o resultado final. Vou fazer a cobertura com o corretivo da Nath Capello, o La Mousse, na cor Biscuit. E aqui essa cobertura é com o objetivo de ser corretiva. Não vou usar um corretivo muito claro, né? Você pode usar um tomzinho acima, ó, bem amarelado, porque eu quero neutralizar essas regiões. Como você também pode usar exatamente do tom da pele da pessoa, se não for preciso neutralizar. Eu tô usando um pincel de esfumar porque eu quero fazer essa aplicação de forma pontual. Se você quiser aplicar em todo o rosto, então você pode vir com um pincel maior.
Eu vou aproveitar esse tom de corretivo e também vou neutralizar aqui as olheiras. Tom de corretivo claro não neutraliza olheira, ele ilumina. Mas se tiver uma olheira por baixo, provavelmente vai acinzentar essa região. Esse corretivo não foi diluído, tá? Ele é bem cremoso. Vou vir com a esponja, essa é a esponja da Mari Saad. Ela tá úmida e limpa, nunca usem esponja suja. E venho aqui assentando esse produto. Ao mesmo tempo a gente também retira um pouco de excesso. Olha por cima. Venho aqui para a região abaixo dos olhos. E prontinho, a minha pele está com as devidas correções. Aqui já dá para perceber, né, como que tá o tom da base que a gente passou. E para mim tá ok. Então vai ser essa base que a gente vai usar. Vou fazer a aplicação da base. Coloquei aqui na minha plaquinha. E eu vou pegando um pouquinho de produto, certo? E coloco assim na minha esponja. Vou começar aqui a aplicação mais no centro do rosto, para baixo. E depois eu vou subindo, tá? É para evitar excesso de base nessa região. Então eu venho aqui e vou dando batidinhas. Preste atenção que eu não saio espalhando essa esponja de forma desgovernada. Então eu venho aqui, ó, de um lado para o outro e vou subindo aos poucos. Por último, a testa. Vou começar entre as sobrancelhas e depois eu vou aproximando para a raiz dos cabelos. Vou fazer a iluminação com o corretivo da Natura Aquarela na cor 20. A parte chatinha de trabalhar com corretivo líquido que vem nessa embalagem é que você tem que colocar na plaquinha. E isso acaba perdendo tempo. Por isso que eu adotei bastante esses corretivos que vem nos potinhos. Vou pegar aqui o pincel de esfumar, olha pra cima. Vou iluminar só aqui no cantinho, nesse cantinho. Essa lateral dela aqui já é bem larga. Se eu vier iluminando aqui, eu vou fazer com que ela fique maior ainda. Então eu não vou invadir muito o nariz. Só aqui, ó. Vou trazer um pouquinho nessa região onde tem uma profundidade, pra gente iluminar o queixo, para deixar o rosto dela mais alongado. O arco do cupido, entre as sobrancelhas, pra gente criar um espaço aqui nessa região. E no topo do nariz. Aqui na lateral do rosto, eu vou trazer essa iluminação mais acima, ó. Partindo das costeletas dela para o canto da boca. Bem pouquinho. Não adianta você querer fazer um super contorno que a cliente vai estranhar. Venho com a esponjinha e vou dando batidinhas só onde tem o produto. Cuidado para não sair espalhando esse corretivo para regiões em que você não quer iluminar. Entre as sobrancelhas, aplico pouco produto. Se você aplicar demais, você vai ter que espalhar todo esse corretivo. Além de ser um desperdício, muito menos ficar tirando excesso de produto em esponja. É uma ação que leva tempo e você perde esse tempo no atendimento, além de ser um total desperdício de produto. Para o contorno, eu vou usar o pó solto translúcido da cor 3 da Visela. Eu vou colocar um pouquinho assim na tampa, você pode botar numa plaquinha. E vou espalhar bem o produto em todo o pincel. Deixar assim. E eu vou aplicar bem do alto, dando batidinhas, até o canto externo dos olhos. Só aqui nessa região. Não adianta você querer fazer um super contorno e trazer muito aqui para o centro do rosto, porque provavelmente a cliente vai estranhar. Vou dando batidinhas. Não vem com o pincel encharcado de pó. Bem aqui no altinho mesmo. Pra gente levantar aqui esse rosto e o contorno ficar bem na diagonal. Vou trazer um pouquinho aqui, subindo na testa. Nas laterais. Só aqui nas laterais. Eu vou vir agora com o blush, tá?
Para a gente agilizar, ter uma pele mais rápida, a gente vai evitar alguns produtos, como o corretivo cremoso para o contorno e o blush cremoso. Como vocês devem ter visto em outras preparações de pele minha, eu uso tanto o contorno como o blush. Mas se for uma pele mais rápida, utilizando os produtos em pó, o contorno e o blush, você vai conseguir uma aplicação mais rápida. Vou pedir aqui para ela sorrir e a aplicação desse blush vem bem mais alto aqui, ó. A gente não vai trazer muito para o centro do rosto e a gente vai trabalhar em conjunto com o contorno. Sei que você pode achar estranho, mas quanto mais a gente eleva, a gente cria uma linha diagonal no rosto e consegue deixar esse rosto mais oval. E às vezes, colocando blush demais nas bochechas, a gente realça algo que já chama atenção por natural. Eu vou usar essa paleta de iluminadores da Mari Saad e vou usar a cor Golden Hour. Normalmente eu dou uma misturadinha, certo? Esse iluminador ele tem um fundinho de cor, então quando eu utilizo ele, eu aplico bem onde a gente tem o blush. Vou aplicar aqui, ó, nessa região, deixando também bem na diagonal. Deposito dando batidinhas. Vou aplicar entre as sobrancelhas, arco do cupido, queixo. Toma muito cuidado, porque esse iluminador tem fundo de cor. E aí ele pode deixar a pele manchada. Se vocês observarem bem, onde não tinha o fundo do blush, ficou rosado. Então nessa região, você pode usar um iluminador que não tenha fundo de cor, como por exemplo o Darling da MAC. Eu vou aplicar ele aqui, ó, por cima. Como a pele está úmida, eu vou aplicar só dando batidinhas. No nariz, a gente vai só depositar aqui, ó, no topo do nariz. E na pontinha. Bem de leve. Eu vou usar o pó solto translúcido da Eldora. Essa aqui é a primeira cor, então é a cor translúcido claro médio, certo? Da linha Skin Perfection. Eu vou selar, tá? E aí a gente vem com a esponjinha para tirar os acúmulos e também para conferir se não tem nenhuma marcação, se não tem acúmulo, se não tem nada que a gente quer corrigir, tá? Porque depois de selar fica muito mais complicado. Então venho com a esponjinha, assento bem nessa região e aí na hora de aplicar esse pó, a gente não vai vir com muito produto, tá? É pouco pó, a gente vai sentindo se a pele vai precisar ou não. Então não precisa vir já com um monte de produto, a gente vai aplicar bem aos pouquinhos. Bota a linguinha aqui, outro lado. Relaxa. Vamos aplicar bem aos pouquinhos e de leve. Vou usar uma esponjinha limpa, tiro bem o excesso de pó da esponja e vou depositar de forma aqui, ó, sutil nessa região. Não precisa de muito pó, gente. Eu venho com a esponjinha dando essas batidinhas para tirar qualquer acúmulo de produto que possa ter ficado. No caso, o produto é o pó. Depois de selar a região abaixo dos olhos, que é a primeira região que eu vou fazer o selamento, eu vou passando para o resto do rosto. Vou aplicar aqui, ó, no centro, no busto. Onde a pele da cliente tem facilidade em ficar oleosa, eu venho com uma camadinha extra de pó. Vou aplicar aqui na lateral. Não tenha medo de invadir de leve o contorno, para a gente trabalhar a transição dessa região também. Venho de leve aqui no nariz. Deixa o nariz para quando a esponjinha já pegou bastante carga de produto, porque aí você vai conseguir selar levemente sem arrancar a maquiagem do nariz. A testa, por último, venho com a esponjinha para conferir se não fez nenhuma marcação. Começo do centro e vou levando para as extremidades.
pela quantidade de produto que foi depositado mais no centro do rosto do que as extremidades. Mas vocês estão vendo como não fica voando pó e nem ficando aquela marca de pó na pele? Porque eu tô vindo com uma quantidade mínima de pó. Para dar o acabamento, eu venho com um pincel de cerdas naturais. Eu gosto de usar esse aqui, que é o Gold 01 da Michele Palma. Venho com um pouquinho de pó no pincel e eu vou assentar a pele dela. Aqui é só para poder selar onde essa esponjinha não atingiu, né? Os pontos que essa esponjinha não conseguiu selar. E tirar o excesso de produto da pele, se tiver ficado. Terminei de aplicar esse pó e vocês devem ter percebido como ele não alterou nada do tom da pele. E foi uma das características que mais impressionou nesse produto, não alterar. Normalmente o pó acaba clareando, né, adicionando algum fundo de cor. E esse pó, mesmo por ser um pó clarinho, ele não muda de forma alguma. E eu fiquei muito surpresa com esse produto. A gente pode dar uma leve reforçada no blush, sorrindo. Esse aqui é na cor 52 da Max Love. Bem nesse ponto alto, tá? Sorrindo. Tem que tomar cuidado com esse iluminador com fundo de cor, porque ele pode dar a sensação de pele manchada. Eu vou vir reforçar com o meu iluminador da MAC Wow Darling. Com a pele pronta, eu vou preparar aqui o pescoço e o colo, tá? Principalmente porque a gente tem alguns tons desiguais aqui no pescoço que vão fazer a diferença quando a gente fizer esse acabamento. Não é sempre que eu faço, tá? Mas no caso dela, e como eu tô fazendo essa aula pra vocês, vai fazer bastante diferença. Vou usar a base da Eudora mesmo e vou aplicar aqui, ó. Ó, aqui nessa região que tá mais escura, acinzentou, então eu vou voltar com aquele corretivo na cor Biscuit pra gente neutralizar. Esse é o resultado da pele. Eu não vejo necessidade em aplicar uma bruma. Se você perceber que a pele tá craquelando muito, né, ficou muito mate, tá acumulando, você pode até fazer a aplicação de um Hidrafix, de alguma bruminha, mas toma cuidado porque às vezes você aplica e em relação à linha de expressão, essa água acumula nessa região e a maquiagem termina de abrir. Então, a pele tá aqui finalizada e eu já vou partir para os olhos. Se no final dessa maquiagem dos olhos eu ainda sentir necessidade de aplicar uma bruma, é que eu faço a aplicação, certo? Agora eu vou para a parte dos olhos. Vai ser uma maquiagem bem rápida, então não pisca. Vou usar o corretivo da Nath Capello, a cor Biscuit. Aplico no centro da pálpebra pequenininha, mas o olho dela ele é protuberante, certo? Então aplico aqui no centro da pálpebra, cuidado com o excesso de produto. Vou usar a esponjinha, vou dando batidinhas de leve para trazer o produto para o canto externo e o canto interno. Vou selar aqui as extremidades com o pó, mesmo o pó que eu usei na pele, tá? Foi o da Eudora. Eu vou usar o blush na cor Swiss Chocolate, da MAC. Um pincel grande e eu vou depositar aqui no canto externo. Como esse pincel é grande, ele é praticamente do tamanho da pálpebra dela, eu só preciso posicionar ele aqui o mais rente aos cílios e aí eu vou dando batidinhas. Nesse primeiro momento a gente vai só depositar o produto para pigmentar bem. Vou fazer a mesma coisa no outro olho. Eu não vou trocar de sombra, a única coisa que eu vou fazer é trocar o pincel. Então eu vou vir com um pincel menor para esfumar as bordinhas com esse mesmo produto. E agora eu vou esfumar aqui, ó, as bordas com o movimento circular. Vou subir aqui no canto externo pra gente levantar o olhar dela. E vou pegando o produto com esse pincel. Abro o olho.
a gente dá uma conferida na altura e dá uma leve invadida aqui, ó. Só quando o pincel já tá quase sem produto. A gente consegue ver aqui o final da sombra e a altura também. Vou usar o pó solto translúcido, fecha o olho, para aplicar aqui, ó, nessa região do centro da pálpebra. Você pode usar ou um tom de pó compacto do tom da pele da pessoa que você está maquiando, ou pode ser o tom do contorno, como eu estou usando. E trago aqui no côncavo. Você pode trazer até aqui no cantinho também, ó. E no final. Vou usar a paletinha de iluminador da Marissade e eu vou usar a cor Golden Hour com o pincel de esfumar e vou aplicar aqui no centro da pálpebra, dando essa leve arrastada. A gente arrasta para poder pigmentar bem. Dessa mesma paleta, eu vou usar a corzinha que tá do ladinho dela, que é a Sugar Glow, que ela tem um tomzinho mais rosado. Eu vou usar o mesmo pincel, eu tô só usando o outro lado, tá? Vou voltar com um pincel de esfumar gordinho, só para tirar qualquer possíveis marcações. E a gente começa a partir para os acabamentos. Vou vir fazendo o esfumado inferior. Eu vou usar a pastinha de sobrancelha da Ruby Rose, olha pra cima, na cor Light, só para servir de base para a sombra que eu vou usar em seguida. Como essa região aqui não é funda, dá pra gente trabalhar com o esfumado inferior tranquilamente. Mas se for uma região funda ou com muito volume, né, quando a pessoa tem bastante bolsinha nessa região, é melhor você não aplicar. Pode vir só com uma máscara de cílios. Vou tirar aqui o excesso, só esfumando. Movimento de vai e vem. E vou usar a sombra Swiss Chocolate. Aqui a intenção é que você use menos produto. Você não precisar de um kit enorme. E simplificar a maquiagem também. Começo sempre de onde? Do canto externo para o canto interno. Essa minha pastinha da Ruby Rose já tá bem seca. Então, eu venho praticamente só pra pigmentar. Cuidado, quando você usa um produto que já tá muito seco, como essa pastinha, fica caindo esses gruminhos na pele. Eu vou usar um pouquinho de corretivo na linha d'água, mas é bem pouquinho mesmo, tá? É só pra gente tirar uma sujeirinha de algum produto que tenha ficado. Na raiz dos cílios, a gente vai fazer um delineado bem fininho. Começo do meio e depois vou fazendo o cantinho. Vou dar uma leve engrossadinha aqui no final. E aqui no final eu vou dar uma esfumadinha. Essa esfumadinha desse delineado vai ser o nosso acabamento. Só aqui, ó. Com o movimento de vai e vem. E eu vou subindo de leve, ó. De levinho eu subo a minha mão. Faço um olho por vez. Não deixe para fazer tudo junto de uma vez, porque o delineador seca. Deixa eu relaxar o olho. Estou usando o delineador da Glow Up, tá? É um delineador que é pretinho, mas seca muito rápido. Cuidado para não vir com muito produto no pincel. Eu dou essa puxadinha na pálpebra para conseguir vir delineando bem da raiz dos cílios. Quando for uma pálpebra com bastante ruguinha, opte pelo delineado todo esfumado, tá? Não fica tentando fazer um traço que não vai ser feito. Por conta da textura da pálpebra.
E aí você vai levar muito mais tempo para alinhar o delineado. Pode ajudar bastante se você trabalhar com o pincel nessa posição, ó, na hora de esfumar esse cantinho externo. Eu já apliquei os cílios postiço. Esse aqui é o G803, abre o olho do modelo. O G805 fica grande para ela, então o G803 e o G805 são os dois modelos que eu acabo usando com maior frequência em atendimento, principalmente por atender noivos. Eu vou fazer aqui a sobrancelha, estou usando a pomadinha de sobrancelha da Ruby Rose, a mesma que eu usei para fazer o esfumado inferior, tá? E é que eu vou trabalhar com a cor Light. Começo fazendo essa correção do meio da sobrancelha para o canto interno. A sobrancelha da Letícia já é bem preenchidinha, então aqui eu só vou dar alguns acabamentos e preencher algumas falhas. Vou fazer aqui a mesma coisa desse lado. Tem que tomar cuidado na hora de usar a pomada, sobrancelha, por ser um produto cremoso, para não deixar a sobrancelha pesada demais. Fazendo essa sobrancelha mais natural, você ganha muito tempo. Aqui a sobrancelha já está pronta. Em seguida, a gente vai para a aplicação do batom. Eu vou usar o da Ruby Rose na cor 65, é um batom em bala. E eu vou colocar ele aqui na minha plaquinha. Vou usar aqui o B106, que é um pincel para corretivo da Macrylan, para fazer a aplicação aqui do batom. Esse batom, ele é bem seco. Então, quando eu vou aplicar ele, eu coloco um pouquinho de bio óleo para ficar mais fácil de aplicar e também para ficar mais confortável nos lábios da cliente. Eu vou começar pelo centro dos lábios e vou levando para as extremidades. Vou usar o pincel assim, ó, deitadinho. Abre a boca um pouquinho. Venho aqui por dentro e tento fazer um traço contínuo. Evita ficar pincelando. Cuidado com o pincel pequeno demais, porque ele delineia muito e aí você tá toda hora fazendo um novo traço. Vou para a parte superior, vou dando essas carimbadinhas, tá vendo? Também funciona bastante. Passo a outra parte e depois eu vou vir para o canto interno. Vou deixar aqui a plaquinha para vir com a mão livre para fazer esse gesto aqui. Venho com o pincel por dentro do lábio. Deixa eu ficar. E vou traçando a lateral. Eu vou dar acabamento aqui nos cílios, olha para baixo. Peço para olhar para baixo. Venho com o delineador em gel e um pincel. E vou fazer a junção dos cílios postiços com os cílios naturais. É aqui nesse momento que eu percebo se os cílios estão ou não bem colados. E caso seja necessário, reforço alguma pontinha que possa ter descolado. Fazer isso aqui deixa os cílios também muito confortável para cliente, além do acabamento. Como esses cílios têm a base, né, bem pretinha, onde a gente não tem um delineado, fica faltando, fica estranho. Então o que a gente faz? Ali no cantinho tá faltando a continuação. Então a gente vai vir com um pouquinho de delineador para fazer esse delineado aqui, ó. Fecha o olho. E nessa hora a gente vai traçar do meio pro início, ó. Puxo aqui na lateralzinha e vou traçando pro início, para dar continuidade aqui. Abre o olho, olha pra frente e fica assim, tá? Quando a gente tá trabalhando com olhos pequenos também, vocês vão perceber uma dificuldade de deixar esses cílios confortáveis. Então, mesmo que eu queira, ou que fique mais bonito, aplicar os cílios postiços o mais rente aqui no canto interno, mas se torna extremamente desconfortável para cliente.
Então deixa esse espaçozinho no canto interno, porque ela vai conseguir usar os cílios postiços sem lacrimejar, sem irritar, sem ficar sentindo dor, certo? Esse é o resultado final da maquiagem, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de treinar, de aplicar o que eu ensinei e de me enviar. Beijos e até a próxima!